Boa noite, Adriana, Aline, Joelma, Larissa, Leide, Tiene e Vanessa. Espero que vocês tenham ido bem na prova de hoje. Não esquecendo que hoje tinha uma prova, né? Que eu falei na semana passada, de metodologia científica, né? É aquela primeira disciplina que nós tivemos junto com políticas. Só confirma, se eu não me engano, foi políticas que. Isso, políticas públicas de educação básica, que vocês tiveram a primeira prova, ó, né, de políticas públicas lá em setembro, foi até depois do dia 7 de setembro, né, que deveria ser naquela semana, mas como o 7 de setembro caiu numa segunda, passou para a semana seguinte, e a outra disciplina passou para hoje, né, para o dia de hoje. Então, espero que vocês tenham ido muito bem na prova. Quem não fez, depois que acabar aqui, corre lá no AVA e faz a prova. Ela está aberta até às 23h59. Tá bom? Hoje nós vamos falar uma dúvida. Cadê? Eu falei que ia falar. A Larissa perguntou, né, que atividades eram essas que eu mandei, né, postando que até dia 27, né? Bom, todos os cursos, especialmente os de licenciatura, mas quase que todos, quase não, acho que todos os cursos de graduação, nós temos que chamamos de atividades complementares, né? Essas atividades complementares são algumas coisas que vocês fazem, cursos livres, assistir filmes, livros. Eu não sei como que é o formato específico da Anhanguera, mas eu posso pedir para depois para a Kátia, para o Pedro mandar para vocês o manual, mas se eu não me engano tem no próprio aba de vocês as instruções sobre atividades complementares, que eu já sei que eu descobri hoje que são 120 horas, né? Cada universidade tem um modo de como trabalhar, como faz a conversão dessas horas. Geralmente, no próprio manual dessas atividades constam como que é essa conversão. Né? Cada universidade atua de uma forma diferente, até mesmo para cursos diferentes, às vezes tem até algumas diferenças, tá bom? O que eu posso dizer é que essas atividades complementares são obrigatórias. Precisa entregar tudo hoje até o dia 27? Não, não precisa. Primeiro que vocês estão começando e tudo mais, mas vocês tenham em mente que vocês precisam realizar essas atividades complementares até o último semestre seu cursando. Então, ou seja, quando as meninas do segundo semestre estiverem acabando, que vai ser, deixa eu ver, 2021, vai ser lá em 2022, em dezembro de 2022, já tenho em mente que em novembro de 2022 vocês terão que ter integralizado isso, tá? Senão vocês têm que fazer uma rematrícula só para entregar atividade complementar, tá? Então não vale a pena. Então, quanto antes vocês já vejam o manual, é, já vejam o manual e vejam lá como é que é feito isso, essas conversões. A Vanessa está falando aqui, ó. Isso inclui os cursos que já fizemos e o que vamos fazer. Estou fazendo um curso de autismo que são 60 horas. Necessariamente, a quantidade de horas do curso, por exemplo, 60 horas, ele vai converter em 60 horas. Geralmente tem uma tabela, né? Isso varia de uma universidade para outra. Mas tem no AVA de vocês essas informações das atividades, inclusive acho que um link até das atividades complementares, né? Que tem esse manual. Então, necessariamente a atividade você fez por exemplo, o curso está fazendo, a Vanessa, de 60 horas. Ele pode converter 10, né? Então, ele vai fazer uma tabela de conversão para que ele vai considerar tempo dedicado, de fato, para o curso. Tá? Então, é uma tabela que geralmente ela é única, às vezes alguns única do curso ou de todos os cursos, mas é uma tabela que é seguida e tudo mais. Eu sei que a mesma tabela que é feita para o pessoal que tem 8 semestres é a mesma de vocês, tá? E essas 120 horas, elas integram o histórico de vocês. Vocês não se formam, vocês não colam grau sem ter também concluído as atividades complementares. Ela é parte integrante do seu currículo. Lá vem descrita atividades acadêmicas, científicas, culturais, tá bom? Então, depois eu vejo, ou peço para a Kátia ou para o Pedro mostrar para vocês, tá? Porque essa da parte do AVA, essa parte específica eu não tenho contato mesmo, porque vocês fazem direto com o Polo, direto com o tutor, tá bom?
mas eu vou dar uma olhada aqui e aí eu mostro para vocês, tá bom? Fora isso, não esqueçam, vou repetir de novo, não esqueçam da prova de hoje, quem não fez. Nós temos a prova de metodologia científica. Foi aquelas aulas vocês tiveram lá às às 4 horas, tá bom? Práticas pedagógicas eu tinha deixado para fazer depois das disciplinas eletivas, que vem depois dessa. Se eu não me engano, já na próxima semana já vou ver práticas pedagógicas com vocês. Deixa eu só confirmar aqui. É prática de aprendizagem, né? Gestão da aprendizagem. Eu vou ver com vocês a partir da semana que vem. São duas partes, né? Essas práticas, elas são como elas não têm prova, né? Elas não têm prova, mas tem algumas atividades que vocês precisam realizar. Ela vai acontecer para vocês, se não me engano, até o quarto semestre. Depois do quinto não tem mais, tá? Elas são como chamamos de parte práticas. Ela vem agregando alguns conceitos mais práticos do dia a dia do docente, né? De como você vai ser um pedagogo e tudo mais. Então, é mais um bate-papo. Presencialmente, vocês sempre vão fazer uma atividade comigo em sala, presencialmente. Mas, como nós estamos em pandemia, essa atividade ela é suprimida, não tem como fazer, até porque vocês fazem até uma apresentação para mim, inclusive. A gente faz uma dinâmica. E essa dinâmica vale nota, é uma nota que eu dou, tá bom? Então, a Leite falou aqui, você perguntou das práticas pedagógicas, a Leite falou, fez o fórum, mas não pontuou ainda. Então, você falou, acho que foi você, Leite, que falou que já até fez e estava disponível. Eu acho estranho ter fechado, porque geralmente ela dura o semestre inteiro, mas eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Porque pode ter mudado alguma coisa com vocês, né? Então, não sei, a turma de vocês. Mas deixa eu só dar uma confirmada. Melhor a gente pecar pelo excesso. Práticas pedagógicas da aprendizagem. Vocês têm uma avaliação virtual para realizar no dia 30, né? Um fórum que foi até o dia 26, mas tem uma recuperação que vai até hoje, tá? Vocês podem fazer, podem preencher. Tá? Depois vocês têm uma avaliação virtual que foi até segunda. Estranho, achei muito estranho ela terminar antes. Ela geralmente termina junto. Mas mesmo essa avaliação, vocês têm uma recuperação que vocês podem realizar. A parte ruim é que não vão ter a segunda chance de recuperar. Se você não fez, Vanessa, tem que fazer, tá? Tem que fazer. É necessário. Caso você não tenha atingido o valor da metade do valor da avaliação, é necessário. Isso não é nem só para práticas pedagógicas, são para todas as atividades. São virtuais. Se você não atingiu metade do valor, automaticamente vai abrir para você essa recuperação. Então, quem não realizou, por exemplo, que acabou dia 23, uma avaliação virtual aqui, ela vai abrir em dezembro, durante uma semana, tá bom? Mas é sempre todas as atividades, todas, todas. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas eu não sei o que você vai falar. Quando vocês começarem cada semestre, façam uma devassa em cada um dos links. Eu até mostrei, olha, eu anoto tudo na minha agenda. Por que eu faço um monte de curso? Porque eu anoto tudo. Eu anoto tudo, anoto aqui as datas e coloco aqui até o que é. Né? Que a minha é tipo planner, então dá para poder fazer. Eu vou anotando tudo. Até o que eu faço com vocês, eu anoto para poder olhar. Quando acordo de manhã, eu já olho aqui, tal coisa para fazer. Então, é por isso que nunca deixe de olhar nada. Todas as avaliações, todas que estão lá, são necessárias realizar. Leide, aqui que terminou no dia 23 não tem como, né? Não tem como, mas ela abre de novo para recuperação. Ela vale o mesmo valor. Ela vale o mesmo valor. Você tem que atingir pelo menos a metade desse valor, tá bom? Aqui tem uma que termina hoje, ou já 30.
Tem uma que termina no dia 30, então dá para fazer ainda. O fórum já foi até o dia 26. Lucas, Oi, pode falar. mas no caso eu já fiz, aí eu atingi a pontuação. Não é necessário eu fazer de novo a avaliação substitutiva? Não, até porque não vai abrir para você. Não vai abrir. Ah, Se atingir a metade, não abre. tá bom, obrigado. De nada, Vanessa. Então, e acredito que é só. Vocês têm mais alguma dúvida? Práticas pedagógicas, eu vou falar com vocês no dia 2 e no dia 9. No dia 2 e no dia 9. São as duas, né? Antes da finalização, que eu fico com vocês até o dia 16, né? Que é o último dia, né? A finalização. Mais. Olha só, gente. Eu vou abrir aqui para vocês verem. O manual, onde é que eu vou achar, né? O manual de atividades complementares. Aqui, ó. Vocês já está vendo aí Vocês estão vendo aqui o ambiente? Sim, dá para ver já. Ó, aí vocês vão clicar aqui, ó. Apoia o estudo manuais, ó. Aí manuais, vocês vão ver aqui, ó. Manual acadêmico. Olha aqui, ó. Quando vocês clicarem, vai abrir um arquivo do Word, perdão, PDF. Um arquivo PDF e vai ter o manual acadêmico de vocês. Aqui, olha só, em atividades, aqui, ó, em atividades acadêmicas, no item 2, no item 2.3 está aqui, atividades complementares obrigatórias, 18. Tá? 2.3, aqui, ó, as atividades complementares obrigatórias, blá, blá, blá. Ó, e entra estágio curricular não obrigatório, programas de iniciação científica, projetos de ensino, pesquisa e extensão, participação em cursos, seminários, simpósios, conferências, palestras e encontros, e outras atividades, desde que justificadas e consideradas pelo colegiado de curso como de pertinência para a formação acadêmica do docente. Para os certificados apresentados, independente da carga horária total, haverá cômputo no máximo 40 horas. Tá? Só que essa parte aqui, eu vou ter que ver com a Kátia, porque eu não sei se tem aqui. Aqui não traz aí.
traz mais informações, né? Então tá. Se tiver mais informações, eu vou ter que ver com a Kátia, com o Pedro, se tem algum manual, alguma coisa, para poder passar para vocês. Por isso que eu falei, acho que foi a Lenda, né? A Vanessa falou que está fazendo um curso de autismo de 60 horas, necessariamente não computa tudo, computa uma parte. Mas eu vou conversar com a Lady, não, com a Kátia e com o Pedro, e vou verificar se eles têm alguma tabela de, de validade. Eu não sei, Larissa, se tem validade. Quem vai poder responder melhor é sempre o pessoal do polo, porque como eu não faço essas validações, é por isso que eu não tenho nenhum tipo de informação. Mas eu posso perguntar para ela, eu posso perguntar para eles, para cá, tipo Pedro, se vale, tá? Eu vou anotar e falo para vocês, eu mando uma mensagem. Tá melhor, Leide, o vídeo? Então, vamos começar a nossa quarta aula de educação e diversidade, é a última aula da disciplina. Não esquecendo que semana que vem vocês têm a prova da disciplina, né? De educação e diversidade. Reforçando, hoje é 23, nós temos a prova que está rolando de metodologia científica, tá? Bom, hoje nós vamos ver as políticas públicas e o combate à intolerância, né? Então, a gente vai abordar os conceitos, ah, os conceitos relacionados a possíveis vivências no espaço escolar, como tolerância religiosa, tem muito, preconceito geracional, ou seja, entre pessoas de idades diferentes, assim como conceitos como direitos humanos e políticas públicas, né? De ações afirmativas que buscam oportunizar a equidade no desenvolvimento dos diferentes sujeitos sociais. Minha voz não melhorou, Neide? É que aqui para mim ela tá boa. Deixa eu ver aqui, porque eu vi um barulho aqui. Eu pensei que era de alguém entrando, mas não é. Ô, Lucas, Oi? é na hora que você fala e vai cortando a voz, mas não é sempre, é de vez em quando, entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Então, vamos lá, que é um tema bastante importante hoje na escola, né? A questão da diversidade. Como eu havia falado com vocês lá na primeira aula, a diversidade não se diz respeito exclusivamente à questão de gênero e sexualidade. Temos muitas coisas que são diversidade. A religião é a prova viva disso. Além disso, a gente pode incluir, como eu falei aqui, a questão da idade, né? Os jovens não curtem tanto os mais velhos não curtem tanto. Isso vocês vão ver muito no EJA, né? Algumas salas do EJA, elas têm muitas pessoas assim, mais velhas, assim, 30, 40 anos, que se irritam demais de dividir a sala com alguém que tem 18 anos, por achar que essa pessoa está um pouco avoada, né? Avoada. Ixi, gente, eu não sei. Não sei, não sei. Não sei o que pode ser que está cortando. Aqui a net para mim tá boa. Aqui o sinal tá alto. Aqui o sinal aparece bem alto para mim. Não sei o que pode ser. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa ter ideia de 4
4 itens. Primeiro, quando a diversidade caminha para a intolerância, ou seja, quando não há o respeito a essas diferenças. O ensino religioso como meio de evitar a intolerância, né, que teoricamente hoje deveria ser para poder combater esse fato, né? Bem teoricamente, né? Bem teórico, né? Políticas públicas voltadas, né? São as políticas públicas voltadas aos direitos humanos, né? Então são ações que os órgãos, né? Eles realizam para reafirmar a importância dessas diferenças, né? E a própria gestão democrática, onde todos têm voz e ninguém é mais importante que ninguém. Todos são uma parte de uma engrenagem, né? Vamos começar falando sobre a intolerância, né? Segundo o Rouanet, a intolerância é uma atitude de ódio sistemático e de agressividade irracional com relação aos indivíduos e grupos específicos, à sua maneira de ser, ao seu estilo de vida e às suas crenças e convicções, né? A tolerância ela pode ser dividida em 4 itens, né? Nós temos a tolerância religiosa, né, da religião, e basta lembrar que antigamente, até 88, o nosso país era um país católico, inclusive dito isso na própria Constituição, né? Desde 88 que o Brasil passou a ser um Estado laico. Então, por exemplo, as religiões hoje, que são as mais emergentes, que são as religiões neopentecostais evangélicas, eram religiões proibidas, né? Até 88, porque elas não eram uma igreja católica, né? Você não podia exercer o direito de, de ter a sua religião, ou você não podia mostrar que era de determinada religião. Vamos pensar não só na questão de evangélicos, vamos pensar que um muçulmano, uma mulher muçulmana, é aquela mulher que usa, né, a burca, às vezes aberta. Aqui no Brasil não se usa a burca fechada, né, usa a burca aberta. Elas não poderiam andar por aí usando essa vestimenta, né? Elas não podiam. Por quê? Porque isso iria contra a fé religiosa que era vigente aqui no Brasil, né? Então, por isso que antes não tínhamos tantos muçulmanos, vimos tantos muçulmanos ou pessoas que usavam aquelas indumentárias. A gente conseguia ver até bastante judeu, né? Porque o judeu, ele, quer queira ou não, ele era mais discreto, ele usa só o quepá, né? Aquele negócio aqui, aquele chapeuzinho aqui, né? E as mulheres usam peruca. Então não tem muita diferença de um para o outro, né? A intolerância de etnias ou nacionalidade, né? Aqui a gente pode dizer que de etnias, nacionalidade, a gente pode dizer que tem atitudes xenofóbicas, elas são muito fortes, especialmente aqui nos estados do Sul, né? Nos estados componentes do Sul e nos estados principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? A gente tem atitudes que chamamos de xenofobia, né? E a gente não gosta, né? Não gosta não, é que não gosta. A gente tem atitudes de intolerância contra nordestinos, por exemplo. O Sul também não gosta muito dessa mistura. A gente vê esse caso, foi recente, da semana passada, do Beto, né? Do João Alberto, lá na Carrefour, lá em Porto Alegre. Não é algo incomum acontecer, não a morte, mas não é algo incomum acontecer. Então, essas intolerâncias de etnia e nacionalidade, elas se figuram muito nisso, né, nessa parte de a gente ter preconceito até mesmo de gente de outras regiões, né? A mesma que em São Paulo, que uma pessoa puxa muito é caipira, ou é carioca, ou não gosta de carioca, né? Ou não gosta de paulista, não gosta de... Infelizmente, as pessoas falam assim, não gosta de baiano, não gosta de paraíba, né? Então, isso são atitudes de intolerância contra etnias e nacionalidade. A gente vê muito esse daqui, da questão das etnias e nacionalidades, com os skinheads, né? A intolerância também entra a parte da sexualidade, que ou a misoginia, que é quando a pessoa tem atitude machista e tenta diminuir mulher, né? A pessoa é machista. Só que o termo machista pode ser também muito bem aplicado a mulheres, né?
O machismo ele não é algo que é feito exclusivamente pelos homens. É quando toda uma sociedade, uma parte da sociedade, um grupo de pessoas, eles vão ter aquela atitude onde a mulher sempre vai estar em posição de inferioridade, né? Vai ter atitudes misóginas, né? Ou até mesmo a questão da homofobia, né? E agora, mais recentemente, da transfobia. Né? E, por último, e não menos importante, e muito atual, mas muito atual, nós temos a questão da intolerância política, né? Onde nós temos, especialmente há uns 3 anos, não, a Dilma foi em 2016. De uns 6 a 4 anos para cá, e que especialmente nos 2 últimos anos, né, nos últimos 2 anos atrás, houve esse aumento da polarização, né, do que é direita, do que é esquerda e tudo mais. Né? E ou você é um ou você é outro, você não pode ser meio termo. Então, isso também indica a questão de intolerância política, onde você não tem o respeito em relação à liberdade de pensar politicamente, o que você espera e tudo mais. A tolerância, né? E a tolerância, gente, ela não é um conceito tão bom assim, né? A tolerância não é a intolerância. A tolerância. A tolerância é a capacidade ou gesto de voltar-se para uma realidade diferente da sua própria maneira de ser, agir ou pensar. É aceitar a diferença vendo nela uma fonte de enriquecimento da sociedade. Mas a tolerância, ela pode também estar carregada de preconceitos. É aquela questão assim, nada contra gay, tem até um amigo que é. Isso tenta mostrar que é uma ideia da tolerância. Né? Mas, na verdade, ela carrega todo um trejeito de preconceito. A mesma coisa. Não tenho nada contra negro. Né? Tenho até amigos que são. Então, isso dá aquela falsa ideia de tolerância, mas é uma ideia ainda preconceituosa, onde você marginaliza uma classe, uma parte da população por determinado motivo. Tá? Então, a tolerância ela não é o contrário da intolerância. Né? A gente tem que ser anti-intolerante, é diferente. A gente tem que ser anti-intolerante. E, às vezes, ser anti-intolerante também indica ser intolerante mesmo, né? Com que as pessoas pensam de modo contrário de como deveria ser a sociedade. São conceitos bem estranhos e muito complexos, mas não é tão difícil de entender. Né? Tem a intolerância, tem a tolerância e a anti-intolerância. Bom, vamos agora adentrar o que mais acontece nas escolas. A intolerância religiosa. Né? A intolerância religiosa é muito marcante na nossa sociedade, como eu disse, porque o nosso país ela vem de 488 anos maciçamente de domínio da Igreja Católica. Né? Durante boa parte desse tempo, ela foi realmente controlada mesmo pela Igreja Católica. Inclusive, a educação era feita pela Companhia de Jesus, né? Pelas companhias dos padres jesuítas e tudo mais, né? Das missões jesuíticas e tudo mais, né? E a ideia justamente disso era para que pudesse salvar as almas através da fé católica, né? E com as reformas pombalinas que aconteceu lá no final do século XVIII, né, lá no meados do século XVIII, a gente houve uma primeira grande ruptura, né, da igreja, que foi na questão da educação e também no exercício do poder, né, dentro de Portugal. Mas ela ainda continuava na parte religiosa, mandando e desmandando, inclusive no Brasil mesmo, depois de sua independência, isso perdurou até a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, se você não era católico, você não era bem visto, você não era um ser que poderia ser considerado da sociedade normal. Né? Por isso que, por exemplo, aqueles maçons eles faziam aqueles encontros bem escondidos. Né? Por isso que antes a gente ridicularizava muito o evangelho, chamando de crente, de irmão, né?
ai, Carola é muito, né, muito fiel, né, e tudo mais, né? Mas era por conta disso. Isso veio mudar a partir dessa, quando o país se tornou laico, e que todas as religiões, eu disse todas as religiões, foram consideradas assim, válidas no nosso país. Todas as manifestações são liberadas até desde que não seja nada um prático criminosa, né? Então quer dizer que, por exemplo, o voodoo está liberado. Por incrível que pareça, o voodoo não está liberado, não está liberado no Brasil. Né, aqueles rituais satânicos também não liberado no Brasil por dois motivos, né? Primeiro porque por ser algo que vai muito contra a fé mesmo, fere muito a questão da sociedade. E segundo porque algumas vezes envolve morte de pessoas, né? Então por isso que eles não são liberados, até não são considerados religiões. É muito importante lembrar isso. Não são consideradas religiões, nesse caso são consideradas seitas, né? Bom, aqui, olha, eu tenho um gráfico onde mostra as denúncias de intolerância religiosa no Brasil, né? Esse gráfico é referente aos últimos 5 anos, né? Então, a gente vai ter um outro tipo de preconceito que vai acabar surgindo, né? Que, na verdade, já tinha, mas passou a ser, digamos assim, mais forte nos últimos anos, né? Aqui, olha só, a gente tem aqui o gráfico das denúncias de intolerância religiosa no Brasil, né? Os dados do primeiro semestre de cada ano, né, de janeiro a junho, né? Em 2015, nós tivemos 179 denúncias de intolerância religiosa. No ano seguinte, foi o dado aumentou para 377, né? Dos últimos 5 anos, esse foi o maior dado, né? Em 2017, esse caiu para 255 casos. No ano da eleição, 2018, foi para 211. Porém, no ano seguinte, explodiu, né? Aumentou deixa eu ver, mais de 70%, né? 354 casos, né? E a maior parte desses casos de intolerância, elas são contra religiões de matriz africana, né? Ou, como o pessoal costuma erroneamente chamar, dos de macumba, né? Para quem não sabe, a macumba ele é um instrumento musical, né? Ele não é uma religião, não é nenhuma prática. Na verdade, nem no candomblé e nem na Umbanda, por exemplo, eles utilizam esse instrumento, né? Mas era um instrumento muito utilizado pelos escravos, então por isso acabou chegando o nome de macumba, né? Mas não é. E cada uma é diferente da outra. A Umbanda, apesar de ser uma religião de matriz africana, ela é uma religião brasileira, né? Ela é um mix do espiritismo, catolicismo com o candomblé. Já o candomblé já é a religião trazida realmente pelos escravos, né? A religião, vamos assim dizer, raiz. As religiões de matriz africana, a gente tem algumas questões que precisamos ponderar, né? Primeiro é a questão histórica, né? Porque a religião de matriz africana, ela veio desde a colonização, né? No período da colonização, que foi de 1500 a 1822, né? Quando o Brasil era colônia de Portugal, e necessariamente não começou em 1500 pontualmente, né? Na questão da religião de matriz africana, mas a partir da metade do século XVI, lá em 1550, quando começaram a trazer os escravos da África para cá, né? Só que vamos lembrar, eles não trouxeram os escravos de lá para cá, eles sequestravam essas pessoas e traziam para um lugar completamente diferente do seu, né? E o muito importante para a gente manter a nossa cultura, além da nossa própria língua, né, dos nossos afazeres, que vieram privados, né, porque afinal de contas estavam no Brasil, falavam português, tinham que aprender português, tinham que se render à fé católica, então eles burlavam uma maneira de manter essa fé como a sua própria cultura e identidade, a questão da religiosidade. Então, essa religião ela veio trazida pelos escravos e, felizmente, existe até hoje. Felizmente, eu digo porque acho que todas vocês já devem saber, eu sou um praticante da religião matriz africana. Então, felizmente,
E o curioso é que eu já até digo um dado para vocês, né? Muita gente fala que é uma religião do diabo, né? É curioso essa fala, porque a gente não acredita no diabo, né? Não acredita. A gente acha que as pessoas têm livre-arbítrio. Então, não é um espírito que chegou, colou na pessoa e ela faz o mal, não. Ela tem a opção de escolher, sim, de fazer o bem. Né? Então, por isso que a gente não acredita em coisas assim. Né? Essa questão do preconceito, da intolerância contra as religiões da matriz africana, ela também carrega um pouco das marcas do racismo que ainda existe na nossa sociedade, né? O racismo estrutural. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que vocês pensam quando alguém fala do candomblé são pessoas pretas, pessoas negras que realizam, né? E quando uma pessoa branca realiza, você praticante, né? E, além disso, a intolerância resulta da falta de conhecimento sobre a cultura afro-brasileira. Né? Então, por exemplo, esse dado que eu falei agora, eu tenho certeza que quase nenhuma de vocês sabiam. E nós não acreditamos no diabo, que é algo que muito as igrejas neopentecostais, especialmente as igrejas neopentecostais, gostam muito de associar. Então, como é que a gente vai associar de uma coisa que a gente nem acredita? Né? E, além disso, por conta da legislação que introduziu, né, a cultura afro-brasileira na nossa educação, porque a nossa história não é contada exclusivamente pelos portugueses. Nós temos os índios, que eram os primeiros moradores da terra, né, daqui do Brasil, e também tivemos as pessoas que foram raptadas de seus países para cá, e ficaram aqui, acabaram ficando aqui, porque eram escravas, né, eram produtos. Então, a gente não tem uma história exclusivamente europeia, a gente tem uma história que é uma miscelânea de povos. E a nossa população, em sua maior parte, é composta por negros. Então, é óbvio que é de tão importante quanto aprender história lá de Portugal ou da Europa, da civilização europeia, né, ocidental, é também muito importante aprender a história da África, né, e como foi criada essa cultura nossa, tão única, e não existe em nenhum outro lugar do mundo. Né? Então, aí vem a questão do papel do Estado, com a implementação de políticas públicas mais efetivas e na execução de legislação existente. Por quê? Porque hoje existem muitos mecanismos que são utilizados na escola como valorização do que você vê, de como a pessoa se vê, né? Como é que uma menina negra se vê em relação à mídia, né? Que ela está errada, primeiro que ela é negra, porque às vezes ela tem cabelo cacheado, né? Cabelo liso, porque ela não tem olho claro, a pele dela não é clara, então ela acaba tentando fazer aquela branquitude, né? De deixar o cabelo liso, fazer uma maquiagem que fique com feições menos africanas, né, e tudo mais, ou menos afro-brasileira, né, com os truques de maquiagem. E hoje para realizar uma atividade onde existe a valorização de quem você é, e o seu cabelo afro é lindo, e é lindo mesmo, é muito lindo, né? É muito lindo, é muito lindo. A valorização de que você é bonita, de como você é. Então, quando você trabalha isso, você está trabalhando especialmente as matrizes africanas, e não digo apenas religião, mas as matrizes no geral, né? Com que ela é bonita do jeito que é. Utilizar colares de sementes ou coisas chamadas étnicas muito afro é bonita, tão bonito quanto, e tem que ser valorizado. Né? Usar turbante e tudo mais. São itens que podem ser utilizados, que geralmente são associados às religiões de matriz africana. A liberdade de religião ela veio surgindo, como eu falei para vocês, a partir da Constituição de 88. Né? E a liberdade de religião engloba 3 tipos distintos de liberdade. Três. Crença, culto e de organização religiosa. A crença é a liberdade de você acreditar naquilo mesmo. Acreditar naqueles fundamentos, independente de que seja. Inclusive, estava incluída aí as religiões neopentecostais evangélicas. Estava também incluída aí. Né? De você acreditar, por exemplo, no caso das religiões neopentecostais, nos escritos da Bíblia, né? A liberdade de culto de você poder realizar aquela
aquela manifestação, né? Por exemplo, os evangélicos, eles utilizam muito a questão da pregação na rua, né? Que chega lá, o pessoal está pregando igual um doido, que eu já falo, gente que está um doido, eu falo, não é igual um doido. Ele tá proferindo a sua liberdade de culto, ele quer mostrar para o mundo que ele está feliz daquele jeito, né? E tá mesmo, né? Assim como uma pessoa, por exemplo, da religião de matriz africana, ela pode chegar por exemplo, ir na cachoeira e se banhar e pedir reenergização, né? Vou dizer uma coisa para vocês, tá? A Iemanjá não gosta daquelas flores, daqueles barquinhos, não gosta, não gosta, não gosta. A gente não acredita nisso. Muito, nem joga perfume, não acredita nisso. Isso aí, inclusive, vai contra a ideia do candomblé, né? Que é a candomblé que tem, assim como as crenças dos índios, a gente acredita muito na questão da sustentabilidade da natureza, né? Então, se você joga um perfume, ele vai poluir o mar, né? Se você joga um barquinho, ele vai poluir o mar, né? Então, a ideia é que você vá lá e faça um banho, pule as ondas, se conecte com o seu orixá. Então, tem gente que vai toda de branco, né? Vai com as flores até dá para engolir, porque as flores elas são da natureza, elas se decompõem, né? Então não tem problema. Mas isso é para vocês terem uma ideia de que existe sim preconceito de quem vai com umas flores, né? Com aqueles pasguinhas toda de branco no mar, né? Que é o mais comum, né? Que a orixá mais cultuada no Brasil, inclusive, é a Iemanjá, né? E então a pessoa tem a liberdade de poder fazer isso. Antes de 88 acontecia isso? Acontecia. Não vou dizer não acontecia, acontecia. Mas a pessoa podia ser presa. Ela podia ser presa. O cara que vai lá com uma Bíblia e começa a profetizar na praça pública, ele podia ser preso. A própria história do Edir Macedo, se quem não viu, é até interessante de se ver. É fantasiosa, mas é muito interessante de se ver. A questão dele ser preso várias vezes por charlatanismo, ele vinha muito calcada na questão de que ele não era católico, ele estava usando a fé para poder enriquecer. Não que isso seja mentira, não que isso seja mentira, mas o fato dele não poder fazer a profecia, né? Não a profecia, profetizar a sua fé, ele podia ser preso, como ele foi preso, né? Então, a liberdade de culto foi garantida a partir de 88, né, dentro desses artigos, né? E, por último, a liberdade de organização religiosa, que é poder você ter um terreiro, não é terreiro de candomblé, não, porque candomblé não tem terreiro. Um ilê de candomblé, uma roça de umbanda, roça, não é terreiro de umbanda, é roça de umbanda, ou até mesmo uma igrejinha de culto evangélico, né? Então, a liberdade de se organizar religiosamente para que possa arrebatar, né, pessoas para a sua fé. E isso foi garantido também com a Constituição de 88. Mais precisamente nos artigos 5º, nos incisos 6 a 8, o artigo 19, no inciso 1º, no artigo 150, no inciso 6, com a linha B, e o artigo 210. Não tem problema, Simone. Boa noite, não tem problema. Eu não sei que a Larissa ficou chocada, mas tudo bem. Eu falei tanta coisa, mas faz muito sentido. Já apurei o pé no espinho das rosas. Então, a dessa da Iemanjá. A Iemanjá não é rosa. Inclusive é palmas, né? Que é uma flor que é grande, né? Tem um caule grande, toda branca, né? Caída, né? Esse que é a flor da Iemanjá. E é até errado jogar na questão do mar, porque a Iemanjá não está no mar, né? A Iemanjá é o encontro da água do mar com a água do rio. Mas tudo bem. Então, não, da Iemanjá? Não, pelo contrário. No candomblé, a gente... Candomblé. Porque candomblé, eu vou dizer para vocês, porque eu sou praticante. O candomblé, a gente, inclusive, tudo que a gente faz ou deixa de oferenda precisa ser biodegradável. Precisa. Por quê? Porque os orixás não é a mulher, sabe a Iemanjá, aquela de cabelão preto, sabe, assim, com as pérolas? Não é aquilo. A Iemanjá é o encontro da água do mar com a água do rio. Aquilo se chama Iemanjá. Os orixás,
eles são energias da natureza, né? O Xangô, por exemplo, é o trovão, né? É o trovão, são as pedras, né? A Oxum, que é a minha orixá, ela é a água do rio, é o ouro, né? Da terra, né? São as cachoeiras, né? Então, cada a Yansan, que é no Candomblé, na Umbanda, que é chamado de Oiá no Candomblé, elas são as ventanias, né? Então, os elementos da natureza são os orixás. Então, por isso que ela não, na verdade, por isso que a gente não acredita no diabo, porque todas as forças são as forças da natureza, né? Até a gente tem a questão do livre-arbítrio, a gente tem a opção de fazer o bom, o bem. Porque quando a gente faz o mal, a gente tem aquela ideia dos 3 dedinhos. Porque quando a gente faz mal, a gente aponta para uma pessoa. Só que quando eu aponto assim, um dedo está para cá, né? Só que 3 estão para mim. Então volta. Então eu tenho que aguentar. Por isso que quando eu quero alguém muito longe de mim, eu peço muita luz, muita paz, muito amor. Né? Não é porque eu sou idiota, não. É porque essa é a crença, por exemplo, que tem no Candomblé. A igreja, por exemplo, evangélica, né, as neopentecostais, né? Quais são as religiões neopentecostais? É a Universal, é aquela do Valdomiro Soares, Mundial, a Internacional, que mais? A Renascer. Elas são chamadas de neopentecostais porque elas procuram umas renovações dentro da própria fé evangélica. Né? Então, elas são menos rigorosas, por exemplo, que a quadrangular, por exemplo, e que a Deus é amor, menos rigorosas do que esqueci o nome daquela outra que é famosa, Batista, né? Então, elas são menos rigorosas, elas permitem algumas outras coisas, como parte como uma certa adaptação, mas, curiosamente, seguem aqueles ritos em relação à igreja, à Bíblia, né? Porque lá é o livro que vai pautar toda a sociedade dessas pessoas. Inclusive esqueci de falar que, sabe das testemunhas de Jeová batendo na porta? Quem é mais velho pode perguntar para os seus pais mais velhos. Eles não batiam na porta, não. Não podia. Não podia. Ou quando faziam, era uma coisa muito velada, era muito discreta, porque não podia fazer isso, né? As testemunhas de Jeová, né? E as testemunhas de Jeová, elas já são aqueles evangélicos bem raiz, tipo a Mish, né? Eles são meio uma sociedade bem fechadinha, né? Mas todas essas profecias, né? essas religiosidades, independente de qual seja, desde que fosse diferente da católica, só tiveram essa liberdade a partir da Constituição de 88. Né? Como eu falei, vocês podem até corroborar isso lá com o filme do Edir Macedo, que foi mesmo, ele foi preso, inclusive baseado na Constituição antiga. Na Constituição Federal, diz o seguinte, no artigo 10, relacionado ao ensino religioso. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. No seu primeiro parágrafo, diz que o ensino religioso de matrícula facultativa, ou seja, não obrigatório, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, quando foi pensado um novo ensino religioso, tinha, e era tudo voltado para a Igreja Católica, antes de 88. Né? Era tudo voltado para a Igreja Católica, tanto que você aprendia a questão da crisma, a questão da primeira comunhão, você aprendia tudo na escola. Né? Você pode perguntar para o pessoal mais velho, eles tinham isso na escola. Quando mudou, né, quando o país passou a ser laico, a ideia era que esse professor de ensino religioso fosse alguém que fosse trabalhar todas as religiões, né, apresentasse um pouco de todas as religiões. Eu fui sortudo e eu tive isso. Eu tive aula de ensino religioso no ensino médio e eu tive essa apresentação das religiões. Foi fantástico. Né? E não tive no ensino fundamental. Né? Eu estive lá no ensino médio e foi depois de 88, inclusive. Né? Fiz o ensino médio de 96 a 99. Não, 97 a 99. Né? O ensino religioso, ele passou, então, era todos assim, dessa forma, como eu aprendi? Não. Porque ele precisava ser preenchido por alguém que fosse especialista nesse ensino. Então, geralmente, vinha alguém
dar aquela religião, determinada religião para ensinar. Só que não ia ensinar os outros, eles iam ensinar apenas aquilo. Então, no caso das escolas públicas, eles acabou realmente ficando facultado, porque se não podia trabalhar com várias, também não podia ensinar nada. Por isso que se tornou facultativo. E também as pessoas não tinham mais interesse em realizar esse ensino, né, essa modalidade de ensino. Já na LDB de 93, de 96 a 93, 93 94, 96, no artigo 33, diz que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O proselitismo é quando você vai fazer apenas o ensino de apenas uma, porque era uma ideia de tirar aquele resquício só de aprender coisas da Igreja Católica. A escola já estava entendendo que não tem só católico, tem evangélico, tem bandista, candomblessista, tem judeu, tem muçulmano, tem ateus, e está tudo bem, né? Especialmente para a questão dos ateus, é que entra essa questão do facultativo, do facultatismo. Porque se não se ele não acredita, então você não pode forçar. Já recentemente, com a BNCC, né, a BNCC diz que cabe ao ensino religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégios de nenhuma crença ou convicção. Ou seja, não posso dizer que tal religião é boa ou só falar daquela religião. Tem que falar de todas. Né? Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida. Né? Isso vem através do que chamamos da laicidade. Né? A laicidade é uma questão do laico. Todas as religiões estão ok, e mesmo se você não tem religião, está tudo ok. Né? A ideia é que o país não é que é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Não. O nosso país ele é laico. Né? Por mais que a gente acredite em Deus, por exemplo, eu sou candomblessista. Eu acredito em Deus, né? Até porque é como se fosse falar em inglês, tem outros nomes, né? Tem outro nome que tem um nome específico, né? O Lumaré, né? Que é o Olodumaré, né? Que é o candomblé, mas é o mesmo equivalente de Deus, é o Criador, né? E que nenhuma religião, independente de qual seja, é mais importante. O importante é que a religião preencha a sua fé, não a fé dos outros, se a pessoa não quiser. É o que está, infelizmente, não acontecendo hoje. Né? Nisso, a gente tem a questão da tolerância, que eu já falei que não é tão boa, né? Mas ter a tolerância religiosa, ela é sadia, porque ela vai manter esse equilíbrio harmônico, né? Esse equilíbrio harmônico entre elas. E está tudo bem. O meu colega ser evangélico e eu ser macumbeiro, não. Eu ia falar macumbeiro, mas é noblecista. Né? E aí a minha colega ser católica. Está tudo bem. Não tem diferença. A minha religião não é melhor do que a católica, ou melhor do que a evangélica. Não é. Não é. São iguais. Né? O importante é que essa religião traga elevação subjetiva. Né? E com isso, a gente vai ter o que chamamos de diversidade religiosa. Né? E no meio disso tudo está a escola, porque a escola é um espaço social onde existem microsociedades. E lá não terá só apenas católico, né? Terá católico, evangélico, budista, budista, pode ter muçulmano, pode ter alguma religião indígena, né, específica, e está tudo bem, né? Pode ter hinduísta, né, pessoa que o hinduísmo não é uma religião, é uma coleção de ideias, né? Pode ser budista, pode ser ateu, você vai ter alunos de diversas denominações religiosas, está tudo ok. Então, como é que
tem essa questão da diferença das religiões, né? Primeiro, a gente tem a questão do Estado que é laico. O Brasil, ele é um Estado laico. Muito importante dizer isso. Enquanto não mudar a Constituição, e lá na Constituição está dizendo que para mudar ela tem que fazer uma nova, o Brasil é um Estado laico. Então não adianta dizer que o Brasil é um país de Deus, tudo mais, porque dentro desse país de Deus tem pessoas que são ateias, né? E se ela é ateia, ela não acredita em Deus e está tudo bem. Né? Assim como tem muçulmanos e eles acreditam no Alá. Né? Temos os judeus que não acreditam em Jesus Cristo, ele é apenas um profeta, mas acreditam em Deus. Né? Então, e está tudo bem. Né? Só que isso a gente tem essa polarização, especialmente da religião, que chamamos de bancada evangélica. Né? E eu vou dar aqui uma notícia que saiu no El País, né, um jornal espanhol, trecho para vocês entenderem como é que funciona essa questão do Estado laico versus a bancada evangélica. Nos últimos anos, a atuação da bancada evangélica na Câmara dos Deputados tem se mostrado com bastante força no noticiário nacional. Eles conseguiram avançar em propostas mais conservadoras, como a retirada da palavra gênero no Plano Nacional de Educação, realizaram audiências e comissões para tentar barrar qualquer direito da comunidade LGBT e das mulheres. Né? Isso, acredite, é uma intolerância. Né? Aí tem a intolerância questão religiosa, porque a religião deles é a que prevalece, né? Ou seja, não importa se o Brasil tem católicos, por exemplo, a questão da evangélicas. Se ele acredita em algum santo, né, que é de gesso, é um santo, esse nome, é um imagens, tem imagens que não são nada, você está excluído. Né? Então, isso é um preconceito religioso. E hoje nós vivemos numa sociedade que ela já evoluiu. E evoluiu muito. Evoluiu muito. Por que evoluiu? Evoluiu porque hoje a gente reconhece que tem diferenças, e essas diferenças, gente, eu preciso muito frisar numa única questão, que é a questão dos negros. Antes, por que se escravizava negros? Porque a fé católica, que era dominante na época, dizia que como eles não tinham alma, né, não tinha problema ser escravo. Né? Eles tinham que sofrer, eles vieram negros para sofrer. Então é isso mesmo, e está tudo bem. Então é por isso, para evitar que isso aconteça, é que a gente tem que ser contra essas ações, independente de qual seja a sua religião. Né? Não é porque, por exemplo, eu faço parte da comunidade LGBTQ e mais, que eu vou falar assim, não, tá. Não, eu defendo inclusive as mulheres, a questão do racismo, nós temos que ser antirracistas, temos que evitar tudo aquilo que aconteceu, que nós já sabemos que está nos livros de história, que isso volte a acontecer. E essa ascensão de poder da fé, independente de qual seja a denominação, ela é muito perigosa, porque ela vai querer determinar o que você pensa. Vamos pensar nos africanos. Eles vieram para cá, eles foram obrigados a serem católicos. Então, aí tem uma pergunta. Se o Estado brasileiro é laico, como devemos interpretar a atuação da bancada evangélica no Legislativo Federal? Né? A gente tem que interpretar como perigosa, mesmo, porque isso, inclusive, interfere no seu fazer docente. Tem uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi no meu curso de pedagogia lá na Unesp, em 2011, 2010. Eu estudei de 2010 a 2014, eu estudei em 2011, 2012, e foi bem interessante. Né? Acho que foi 2010, foi no primeiro ano. O curso de pedagogia ele é um curso que é muito procurado por pessoas de baixa renda, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um curso superior, e o curso superior dá o que chamamos de status. Né? E esse status é para dizer que tem não só o diploma, mas porque consegue uma profissão de nível superior, que é diferente de uma profissão mais braçal. É horrível falar isso, mas é verdade. Isso é exclusivo estatístico. E o segundo item é que existe uma procura, especialmente do pessoal de baixa renda, nos cursos de licenciatura, não especificamente pedagogia, mas principalmente pedagogia, porque
geralmente, as mulheres de pastores, elas são formadas em pedagogia. E algumas igrejas neopentecostais, algumas delas, não todas, existe um certo apoio para que as pessoas, especialmente as mulheres, passem a fazer pedagogia para tentar salvar as nossas crianças, especialmente para tentar elas atrair para a fé evangélica. É duro de falar isso, mas é verdade. É verdade. Eu já tive numa turma que já me falaram isso. E eu tinha visto, eu achava que era uma coisa muito louca quando eu tinha estudado. Eu disse, não, imagina. Mas não é tão assim, né? Mas só quando a gente acaba deparando com o que acontece e escutar pela primeira vez, choca. E é verdade. Inclusive, isso é objeto de estudo, infelizmente. E isso vem especialmente com a ascensão da bancada evangélica. A bancada evangélica era uma minoria, especialmente para lutar com minorias. Tanto que é errado quando você vê pessoas falando que vão lutar por essas minorias, né? Eu não voto, por exemplo, candidato que diz que vai votar só pelos LGBTs. Não voto. Porque, por exemplo, para vereador, ele não é importante. Eu faço parte, mas não é tão importante. Eu não sou o único. Tem pessoas que não são LGBTs e que devem também lutar a favor dessas pessoas, né? Então, a gente não pode. É uma minoria que surgiu para lutar sobre direitos dessas minorias. No início era engraçadinho, depois foi tomando corpo, especialmente porque a ideia de que uma pessoa evangélica, no caso aqui, dos deputados, não generalizando, eram pessoas acima de qualquer suspeita. A gente tem aí o caso do Antônio Garotinho, nós temos o caso da Flor de Lis, temos o caso do Eduardo Cunha, que eram evangélicos. Eu acho até que eles mancham o nome que é evangélico. Direitos humanos. Aliás, antes de passar para direitos humanos, vocês têm alguma observação? Algo que vocês queiram concluir, falar, brigar comigo que não concorda? Pode falar. Meninas que estavam me ouvindo com tudo cortado estão ouvindo? Tá tudo bem? Então. Mas o mais importante, gente, que eu quero deixar aqui bem claro, todas as religiões são importantes. O que não pode acontecer, que a gente vê muito acontecer, são as pessoas obrigando ou dizendo que se você não seguir a mesma fé, falar que você não segue a palavra. Né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. O importante é você estar bem consigo mesmo. Isso é o mais importante. Sim. Direitos humanos. Só para complementar. E tem, como eu falei, o caso de algumas pessoas, especialmente da bancada evangélica. Vale lembrar que, acho que tem umas 2 semanas, 3, um pai de santo foi denunciado por abusar sexualmente de suas fiéis. Ou seja, não tem só de um lado. Em todo lugar tem pessoas ruins. Todos os lugares têm pessoas ruins. A gente tem que saber exatamente quem nós somos. Direitos humanos, né? Superando o senso comum. Senso comum, nós já vimos lá na metodologia científica. Senso comum é diferente de bom senso, porque o senso comum é algo que a gente apenas aceita e reproduz. A gente não pensa sobre. O bom senso, a gente já prepara, pensa, mas por quê, né? Vamos pensar por quê. Não concordo porque tem isso, aquilo, outro. Né? Você não pensa simplesmente porque algumas outras pessoas estão falando que aquilo é certo ou errado. Né? Então, superando isso, a gente tem que entender que todos os humanos têm direitos. Todos os humanos têm direitos essenciais. Né? Esses direitos, eles são civis e políticos também. Né? Eles têm direito à vida, têm direito à igualdade perante a lei e à liberdade de expressão.
Esses direitos também são econômicos e sociais, né? Ou sociais, né? Que são direito ao trabalho, todo mundo tem direito a trabalhar, à educação e ao desenvolvimento. Isso são direitos humanos, né? Os direitos humanos foram criados depois da Segunda Guerra Mundial. Para quem não lembra ou não está muito matado, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista fez várias experiências antiéticas, né, se a gente for considerar hoje, que curiosamente foram importantes, essas experiências elas foram importantes no campo da medicina, no campo do desenvolvimento dos remédios, de várias coisas que nós utilizamos hoje, mas foram coisas muito desumanas. E, além disso, eles praticavam a xenofobia, né? Eles tinham ojeriza, né, a judeus, negros e gays, lésbicas, né? Então, quem não fosse da raça ariana, eles mandavam para onde? Campos de concentração. E lá eles pegavam essas pessoas, primeiro saqueavam, especialmente judeus, porque eram pessoas ricas, inclusive eram pessoas mal vistas na Europa, né? Segundo, mandavam, né, as pessoas, separavam de famílias e começavam a fazer diversas experiências, macabras até. Eles adoravam quando tinham irmãos gêmeos, porque eles podiam fazer experiências com um e ver como que o outro comporta. Então, por conta dessas atrocidades, por conta desse holocausto que houve, a ONU, né, ela fez a Declaração dos Direitos Humanos, né? Foi lá no ano de 1948. O lema dessa declaração é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, não, a solidariedade, né? E ela é a base para as constituições de estados democráticos, né? Então, todos os estados democráticos, mesmo efetivamente, ela tem todos os itens estão lá nessa declaração. O Brasil é um dos países signatários dessa declaração. A partir dessas dessa declaração, a gente começou a ter, já que o lema liberdade, igualdade e solidariedade, que chamamos de movimentos sociais, né? Só que a gente tem alguns movimentos que são marcados para poder chamar a atenção. Primeiro é que existe uma contestação da universalidade da humanidade, né? Nem todo mundo tem direito a tudo aquilo, né? Então tem essa contestação, são movimentos contra essa declaração, porque diz que não é tão real assim. A gente vê isso em estados signatários como a Venezuela, né? A gente vê isso em Cuba, né? A gente vê isso em países como da própria África, né? Onde deixaram de ser colonizados, chegaram à ascensão vários ditadores e que deixavam a população à míngua, né? Extremamente pobre. Basta você lembrar a Somália. Além disso, existe diferenciação entre humanos e humanos com direitos, né? A gente tem muita sorte de ter direitos, muita sorte. Eu já estive na África, eu conheci Angola, é horrível você viver sem direitos. E lá eu conheci uma moça que trabalhou comigo, trabalhava, aliás, em Angola, né, empresa em Angola, tinha uma filial lá, que ela trabalhava pelo prato de comida. E quando eu falo que é o prato de comida, gente, é o prato de comida mesmo. Ela trabalhava todos os dias para ganhar o almoço. E ela comia menos da metade daquele almoço na hora do almoço. O restante ela levava para casa para dividir com seus parentes. A gente tem muito direito aqui que nos assegura. Então, aqui vem a diferenciação entre humanos e humanos com direitos. E, além disso, esses movimentos sociais também mostram que existem marcadores sociais de exclusão. Né? Esses marcadores sociais eles vão trabalhar como, por exemplo, os MSTs, que eles são contra o latifúndio, né, que as pessoas têm a questão das terras improdutivas como forma de especulação ou para rebanho, para ganhar dinheiro, ou seja, eles acabam roubando. Na verdade, quem conhece muito essa história de terra sabe que sempre foi muito confusa.
durante anos e anos e anos e anos, né? Tem até a questão das terras griladas, né? As terras griladas, gente, quando aprendi, eu não sabia o que era isso, mas quando eu fui entender, gente, eu ri muito, né? Das terras griladas, para provar que aquele documento era legítimo, o que eles faziam? Eles deixavam numa caixa um documento feito hoje com muitos grilos lá dentro. Só que os grilos, conforme eles vão se movimentando dentro do papel, eles vão envelhecendo naturalmente muitos anos de papel em algumas semanas. E quando você mostrar, não, tem um documento aqui, ó, esse documento é de X tempo. E na verdade não é. Então, isso é uma forma de vocês verem que são as marcações de exclusão social. Uma outra coisa que está muito em voga, especialmente por conta da campanha política aqui em São Paulo, é a questão do MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Né? Todo mundo diz que eles invadem, né, casas e prédios para poder morar. Né? Desculpa, perdão. Sim e não. O que eles não fazem, eles não invadem, por exemplo, meu prédio. Eles não vão invadir o meu prédio, não é porque tem porteiro, não. Eles não vão invadir o meu prédio porque tem pessoas morando. A invasão deles, no caso dessa marcação de social de exclusão, é que eles veem que existem muitos imóveis que estão chamados de especulação, onde você tem um terreno, tem um prédio que você não usa, assim, lá, simplesmente está lá, está fechado. Basta você ver pela cidade muitos lugares que tem todo murado, não tem nada do outro lado, né? Ou a casa, ou o galpão está tudo murado, e fica anos e anos e anos e anos. Isso acontece para que aquele terreno, de algum modo, comece a valorizar mais à frente. Né? No caso do centro de São Paulo, que houve as invasões do MTST, é que tinha muito prédio que era do governo, não era meu, era do governo, e que estavam lá, que o governo queria fazer, o governo, a construtora que comprou o prédio, queria fazer especulação. Como é que faz isso? Eles deixam passar um bom tempo, deixam ali a área valorizar, ou ter um movimento de valorização naquela área, para poder construir e capitalizar mais. Só que são prédios, por exemplo, ociosos, e tem uma população que está sem trabalhar, que não tem teto, aliás, não tem trabalhar, não tem onde morar. Então, vai fazer uma favela? De novo, não. Você tem um lugar ocioso, eles vão ocupar. Né? Essa é a premissa do MTST. Eles fazem certo? Eu não sei, não posso dizer porque eu nunca estive na pele deles. Mas a causa é até bem interessante. Mas vai de cada entendimento de cada um. Mas isso é para vocês marcarem justamente dessa contestação da universalidade de direitos. Todo mundo tem direito a uma moradia. Todo mundo tem moradia. Todo mundo. Você sabe que tem gente que tem mais direitos do que você? Basta ver essa comparação de quinta e sexta-feira. O Beto era negro, foi espancado. Por mais que tivesse feito a provocação e tudo mais, não vou dizer, ele está no mérito de que ele era santo. Ele não tinha, ele não merecia ter morrido. Não merecia ter se tratado daquela. Essa a questão. Não importa nem o que ele fez antes, porque perdeu toda a razão naquele momento. Aí vocês pegam essa comparação, que ele foi espancado até a morte, e pega a comparação da advogada bipolar, diga-se de passagem, como ela mesma disse, afinal de contas, tadinha, é bipolar, branca, da Pompeia, que hostilizou os trabalhadores da dona Deola, foi racista em suas falas, foi homofóbica e foi para a cadeia, mas foi para casa cumprir a pena em casa. Né? Aí vocês veem quem tem mesmo direito. Existe essa diferenciação? Preconceito geracional. Né? O preconceito geracional é um preconceito etário e discriminação por idade. Né? São um sistema de atitudes atribuídas por indivíduos ou pela sociedade ao outro em função da sua idade. Podem resultar em privilégios ou exclusões de setores da sociedade, como órgãos governamentais, mercado de trabalho, sistemas de saúde e de mídia. Como é que a gente vê isso? A gente vê que determinadas ações de empresas elas estão muito focadas em um público distinto, geralmente pessoas com um certo poder aquisitivo. A gente já na hora já mata que são brancos,
Além disso, e também é uma questão de faixa etária, né? Então, para determinada faixa etária, os produtos começam a ser mais atraentes, porque a pessoa ela tem mais aquela coisa mais vibe de estar na moda e tudo mais. Só que isso acaba também criando aquela questão de preconceito, né? Como é que funciona isso? Quando você vai numa loja grande de departamento, você vê várias roupas legais, né? Eu, por exemplo, eu adoro muito roupas de super-heróis, de desenho animado e tudo mais. Só que eu sou quarentão, né? Eu tenho 40 anos. Então, tecnicamente, pela minha idade, essas roupas elas não são muito focadas para mim, não para mim como público. Elas são focadas para um pessoal entre 21, 18 a 30 anos, mais ou menos. Né? Eu já saí fora dessa faixa etária. Então, basta você ver que quando você vai lá buscar uma roupa um pouco mais descolada, as pessoas começam a olhar e nada a ver. Né? Nada a ver. E, na verdade, o importante, assim como eu falei da religião, o importante é você se sentir bem, como você faz. Né? Não importa qual é o pensamento do outro e tudo mais. O importante é você se sentir bem. Né? Então, esse preconceito etário está muito arraigado, muito explícito, e podemos dizer na questão da mídia, e especialmente no mercado de trabalho. Né? Onde que eles são muito focados para o público mais jovem. Na questão dos órgãos governamentais, ela tem uma ideia de que uma pessoa nova é uma pessoa uma pessoa boba, que ela não tem muito conhecimento. Uma pessoa mais antiga é aquela pessoa mais malandra, que ela já sabe todos os esquemas, já está muito, muito tempo lá. Curiosamente, no mercado de trabalho, eu vou falar especialmente na questão de professores. Se o professor for novinho, muitos outros professores que estão anos e anos na ativa, ou até mesmo 5 anos na ativa, mas que sejam um pouco mais velhos, eles olham com certo preconceito, porque você está começando agora. Eu vou dizer isso porque eu escutei isso muitas vezes. Você está começando agora. E eu já não era novo, eu era mais velho. Já tinha uns 30 e poucos anos. Então, eu escutei muito isso. Inclusive, quando eu fui coordenador pedagógico. Você está começando agora. Então, não faz isso. Deixa, eu não vou fazer. E olha que era horrível. Então, isso mostra que como é a questão do preconceito. Ele não acontece apenas do mais novo para o mais velho. Acontece especialmente do mais velho para o mais novo também. Né? Além disso, o próprio sistema de saúde entende que uma pessoa mais nova ela não tem tantos problemas de saúde. Então, basta você ver que quando você vai ver um comercial de plano de saúde, são pessoas novas, uma família, uma criança pequena, né? São pessoas que estão lá para os 30 anos. Você dificilmente vê um público um pouco mais velho, né? A não ser que tenha aquela questão mais familiar, mais completa, que tem a figura de um idoso e tudo mais. Né? Então, esse preconceito etário ele é dividido por 4 interseccionalidades. Primeira questão do gênero, né? Um homem mais velho pode namorar uma mulher mais nova sem nenhum problema. Uma mulher mais velha namorando um cara mais novo, né? Ela né? Tá nada, ela tá com o direito dela de fazer o que ela quer. Né? Aí vem a questão da idade, né? E que vai marcar bem o que pode e o que não pode. A etnia também entra muito nesse campo, porque a etnia vai mostrar se você é negro, você é uma pessoa que tem que ralar muito, é uma pessoa que tem que ser trabalho braçal, ou uma pessoa suspeita. Né? Você é branco, você é privilegiado. E é privilegiado mesmo. É privilegiado. E também a interseccionalidade da classe social. Se você mora na periferia, pode ser branco, você pode até ter privilégios. Você é periferia. Se você mora num lugar mais transadinho, mais bacana, você é o máximo. Simone, não sei, deve ter mais uns 20 minutos ainda de aula. A Simone colocou aqui, também. Ela passa por isso por namorar uma pessoa mais nova do que ela. E é uma questão tão besta essa coisa da idade. Mas, então, nós temos duas figuras aqui nesse espaço. Né? Os jovens, as pessoas têm aquela ideia da idade da fase da transição. Então,
Essa fase da transição, ela permite um pouco de experimentações, e essa intensidade acaba criando alguns atritos, né? Ele é um sujeito social, ele precisa estar em contato com outras pessoas, criar conexões, né? E a pessoa mais velha já vou falar inclusive do mais idoso, né? E os desafios para ele é a questão da crise do trabalho, onde ele tem aquelas seguranças, ele está querendo crescer na profissão, o consumismo de bens materiais e culturais, porque ele quer experimentar tudo, né? Ele quer ter acesso a tudo aquilo que é maravilhoso, está sendo abordado, sendo apresentado aí. Já o mais idoso, ele tem uma imagem muito associada a valores negativos, como improdutivo, por ser um pouco mais lento, e menos consumidor, porque ele já é uma pessoa mais conservadora, né? E ele tem também a construção de uma nova identidade, daquela pessoa que já envelheceu, onde ela está construindo uma identidade mais consolidada, né? Então, vem aquela questão também da parte do perfil mais conservador. Não é de ideias, mas a questão mais conservadora, que ela gosta de ter aquelas mesmas rotinas, né? E a educação de jovens e adultos, segundo a Constituição Federal, ele é um dever do Estado, lá no artigo 208, né? Que é uma formação de sujeitos sociais com senso crítico capazes de lidar com as transformações do nosso mundo contemporâneo. Então, a ideia justamente da EJA é que possa colocar esses dois públicos justamente para dialogar, para que haja uma troca, para que o idoso não se sinta tão perdido na questão da sua nova construção social e que o mais novo, né, o jovem que está chegando na escola, que não cursou na idade correta, ele consiga também ter alguns, não exemplos, mas alguns modelos de como deve seguir para que tenha sucesso na sua vida. Não que ele precisa seguir aquele modelo, mas quando ele tem acesso a alguns modelos, ele pode adaptá-los para a sua melhor apropriação. E Simone, por último, vamos ver agora as políticas públicas, né? As políticas públicas na educação, né? A LDB de 96 diz que a escola ela tem que ser inclusiva e democrática, né? E direciona os setores públicos e privados ao atendimento de algumas demandas dos grupos mais vulneráveis da sociedade, né? A escola deve ter a cara da comunidade e deve considerar a diversidade que a constitui, né? Além disso, essas diversidades elas estão ditas lá nas leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, né? Que afirma que o direito que as pessoas têm direito à diversidade étnico-racial, rompe o silenciamento nos currículos e o eurocentrismo, que eu havia falado. A Constituição Social do Brasil não é apenas europeia, né? Ela é africana e também indígena. Né? E valoriza a história e a memória das identidades dos sujeitos da educação, ou seja, o aluno negro ele pode ter um valor social diferente daquele aluno branco. Está tudo bem, e nós temos que valorizar, fazer essa equidade de valorização, que todos estejam ok para entender como chegaram a construir essa identidade nossa nacional. Essa equidade está prevista lá no documento de 2004, que reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como valorização da diversidade, e isso requer mudanças nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar pessoas, e requer também que se conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira. Ou seja, nós vivemos sim numa sociedade que é racista, né? Especialmente na questão das políticas públicas, né? Então, isso serve como base para dizer que a história dos africanos é tão importante como a história da Europa. A história dos índios também é muito importante quanto as outras duas. Esses três povos, o branco, o negro e os indígenas, formaram quem somos hoje no Brasil. Então, a gente tem que pensar como é que a escola vai pode contribuir para superar esses preconceitos, né? Então, a escola, para poder finalizar,
ela deve fazer isso através da socialização do conhecimento, né? Fazer entender que não há uma universalidade humana, ou seja, não há apenas uma única cultura dominante. Nós temos muitas. Só mesmo na cidade de São Paulo, em Osasco mesmo, nós temos muitas culturas dentro de uma única cidade. E todas devem conviver harmonicamente porque são culturas distintas. Né? Não é porque não é cultura para mim que deixou de ser cultura. É importante para as pessoas que vai consumi-la que ela seja cultura. Assim como a minha cultura não é a mesma de outra pessoa. Né? Então, a escola deve oferecer a EJA voltada para a formação de sujeitos sociais, com senso crítico e com possibilidade de lidar com o mundo contemporâneo em constantes transformações. Então, a EJA ela é formulada para que as pessoas tenham acesso àquele conteúdo que ela não tem. Só que não apenas. A ideia é que ele possa também se identificar como um sujeito, não só consumidor, mas produtor de cultura. E também um ser social, com direitos mais importante, e deveres. Não tem só deveres, tem direitos. E cumprir a legislação específica sobre o conhecimento e valorização da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Né? Não só a europeia é importante, todas são importantes. Tá bom? E isso só vai ser feito dentro da escola. Tem um caso que eu vou mostrar para vocês. Para finalizar, ele vai se achar, né? Mas vamos lá. De uma escola, uma conhecida minha, ela falou um negócio que eu achei muito interessante. E eu tinha separado até para falar para vocês. Ah, Valéria Mancini. A Valéria Mancini é uma conhecida do meu namorado e que eu vi no meu feed e eu achei muito legal. Eu até pedi para ela para poder compartilhar isso, né? E esse colégio Gerar, né, que fica aqui em São Paulo, mandou essa informação para os pais de aluno. Momento cidadania. Quando começou com duas bandeirinhas assim, eu já falei, né? Infelizmente, a gente já tem que falar. Amanhã é um dia muito importante, pois vamos exercer o nosso direito de cidadania. Por isso, deixo aqui o meu pedido. Não faça como forma de protesto. Eu não vou votar ou votar em branco, ou votar nulo, ou ainda pegar um papel no chão. Isso não é protesto, isso é omissão. E quando uma pessoa de bem começou aí, pessoa de bem, gente, quando vocês virem pessoa de bem, porra, porque lá vem coisa que não presta. Como nós nos omitimos, pessoas do mal votam e dão poder para essas pessoas do mal criarem leis para destruir a família, a educação e as crianças. Então, vote em pessoas que vão lutar pela família, pela saúde, pela educação e pelas crianças. Pense nisso e vote consciente. Aqui continua. Diga não à ideologia de gênero, diga não ao banheiro unissex, diga não para a destruição da família. Vote. A Valéria, ela não aguentou, ela falou assim, boa tarde, por favor, gostaria de solicitar a documentação para a transferência do Paulo, que é o filho dela. Isso é para vocês verem como que muda uma sociedade, como as pessoas que têm um pouquinho de poder podem exercer algum certo tipo de influência. Isso foi uma escola particular que mandou. Isso foi uma escola particular. Não existe ideologia de gênero. Não existe. O que existe que é o gênero construído socialmente. Se você não se identifica, ela não serve para você. Ela só vai servir para pessoas que precisam dessa identificação. Só que, especialmente vocês que são mulheres, Simone de Beauvoir disse o seguinte, não se nasce mulher, torna-se. E realmente torna-se, porque a mulher, quando nasce,
ela já está predestinada a ser submissa ao mundo. Que ela tem que fazer alguns conceitos sociais, não pode ter o mesmo tipo de liberdade. Isso não pode acontecer. Não pode. Então, eu deixo aqui, ó, para vocês verem. Para vocês verem, deixa eu colocar de novo. Para vocês verem. Por que é importante estudar filosofia com as crianças? Para justamente não passar uma ideia como essa. Se ela quer votar uma pessoa de direita, não tem problema, a pessoa pode votar. O que não pode é colocar os seus ideais para poder influenciar outras pessoas. Aqui, nesse caso, é uma escola influenciando. A escola não deve influenciar. Vocês não devem influenciar seus alunos. Em nenhum dos campos, mesmo que você seja de esquerda, você não deve influenciar os alunos. Você deve mostrar. Influenciar, jamais. E isso é filosofar com as crianças. Ok? Então, isso é para terminar nossa aula de hoje. Filosofia para a educação. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum tipo de pergunta? Você vai colocar aqui, mas não liga, porque toda forma sempre vai ter alguém para ter preconceito em tudo. Exato. Mas não pode baixar jamais a cabeça, viu, Simone? Nunca baixa a cabeça, arrebata. Ok? Gente, essa é a aula de hoje. É a última aula de educação e diversidade. A partir da semana que vem, nós teremos práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem. Ok? Deixa eu ver o que mais. E eu acho que é isso. Bom, quem não fez a prova, não esqueça, faça a prova. Tá? Eu vou colocar o aviso lá no grupo de vocês. Eu ia colocar de manhã cedo, mas eu não consegui colocar porque eu acabei esquecendo. Não vou mentir para vocês, não. Eu acabei esquecendo mesmo de colocar. Eu fiz uma biópsia ontem, ainda estou meio assim, estou enjoado. Então, hoje eu não estou ainda meio bem. Mas, finalizamos a disciplina, ok? Então, boa prova que ainda não fez. E semana que vem, não esqueça, a prova de educação e diversidade, ok? Beijos para vocês e até semana que vem.